E como os meus irmãos sabem, o Novo Testamento é composto por 27 livros, correto? Nós temos lá 4 evangelhos, temos a seguir um livro histórico, que é o livro de Atos, depois nós temos 13 cartas paulinas, 8 cartas gerais e, por fim, o livro considerado o livro da revelação dos últimos tempos. E nos prendendo, nos concentrando mais aqui nos evangelhos, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Sejam bem-vindos de volta, Vitor e Karen. 6 meses no Brasil, praticamente, não tanto, né? Mas estão de regresso ali. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. As férias correram bem? Amém, graças a Deus. Sejam bem-vindos. Aleluia. Então, nós temos os 4 evangelhos na Bíblia Sagrada. E, curiosamente, apenas 2 eram discípulos de Jesus, Mateus e João. Por quê? Marcos e Lucas não andaram propriamente com Jesus. Marcos e Lucas foram homens que andaram em viagens missionárias com o apóstolo Paulo, anos após morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, discípulos de Jesus do Evangelho, nós temos Mateus e João. Mateus, ele escreveu para os próprios judeus. Ele estava ali em Jerusalém e ele escreve para os seus compatriotas. Por isso, ele apresenta um evangelho com aquela perspectiva em que Jesus é o Rei dos Reis. Ele tentou mostrar para os judeus que Jesus era o Messias prometido. Ele tentou quase que convencer os judeus, através da sua perspectiva do evangelho, de que Jesus era de fato e é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os judeus precisavam entender isso, os judeus precisavam ouvir, ele é o Rei dos Reis, ele está acima de todos, ele é o nosso Messias. Então Mateus escreve apresentando assim a glória de Jesus Cristo. Marcos, aquele que andou com Lucas, aquele que andou com Barnabé, nas viagens missionárias, era o homem das viagens, lidava muito com os gentios, lidava muito com as pessoas fora do território de Israel. Então ele vai escrever para quem? Justamente para os gentios, para as pessoas que estão lá nos outros países se convertendo aos poucos, Antioquia, Síria e etc. Então, ele apresenta na sua perspectiva o evangelho de Jesus Cristo, mostrando que Jesus é quem? O servo de Deus, veio para servir. Não é apenas aquele que veio lá para os judeus, onde ele nasceu, foi crucificado, não. Mas ele veio para todos, porque ele veio para servir, ele é servo. Veio para servir. Depois nós temos o evangelho de Lucas, segundo Lucas. Lucas, o doutor Lucas, o médico, que também andou em muitas viagens missionárias com o apóstolo Paulo. E numa dessas viagens ele fica conhecendo um homem chamado Teófilo, que também era um imigrante, era um gentio, vivia em outras bandas, provavelmente em Antioquia, ninguém sabe ao certo. Mas Lucas escreve o Evangelho segundo Lucas destinado a esse homem, chamado Teófilo. E ele apresenta um Jesus Cristo como o Filho do homem, ou o Filho da humanidade. Ele quer mostrar para esse homem chamado Teófilo que Jesus Cristo era, para além de ser Deus, para além de ter os seus atributos divinos, ele era tão homem quanto nós. Ele veio de carne e osso. Por isso Lucas apresenta ali certos detalhes que a gente não vê em nenhum outro evangelho acerca da carnalidade ou a humanidade de Jesus Cristo. O doutor Lucas apresenta Jesus como um ser humano normal, além de ser Deus, obviamente. E depois nós temos João, discípulo de Jesus Cristo. João, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo João, o mesmo que depois vai escrever 1ª, 2ª e 3ª carta ao João, o mesmo que na ilha de Patmos vai escrever Apocalipse. Esse mesmo João, o discípulo de Jesus, ele escreve para quem? Para a igreja de uma forma geral. Os primeiros cristãos que constituíam, como nós conhecemos, a igreja primitiva. Ele escreve para os crentes, para as igrejas, ele destina as suas cartas e o evangelho dele para as igrejas daquela altura. Então, ele apresenta o Jesus Cristo como Filho de Deus. O Jesus Cristo que nunca perdeu
os seus atributos divinos, apesar de vir como um homem na terra. Mas ele continuou sendo Deus, ele continuou sendo o Filho de Deus. E João apresenta na sua perspectiva Jesus desta forma. Os 3 primeiros evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados sinóticos. Por que sinóticos? Porque essa palavra tem a ver com algo semelhante. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm um texto muito semelhante. As histórias, os sermões, os milagres, é tudo muito parecido. Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você encontra muito uma coisa na outra. Por isso, esses 3 primeiros evangelhos são considerados sinóticos. Mas João, ele é diferenciado, ele quis ser um homem diferente, um escritor diferente. E ele não é considerado um evangelho sinótico com os outros, ou seja, um evangelho semelhante aos outros. Por quê? Porque João procurou escrever a perspectiva do evangelho de Jesus de uma forma diferente, não tão concentrada nos milagres, não tão concentrada no Sermão do Monte, por exemplo, mas ele ficou mais centrado nos ensinamentos de Jesus mais profundos de Jesus, nos ensinamentos mais teológicos, os ensinamentos mesmo que Jesus partilhava na sua grande maioria, até no privado com os discípulos, e nem tanto em público com toda a gente. Para vocês terem uma ideia, de todos os milagres que Jesus operou, João só nos apresenta 7 milagres. Você não vai encontrar 8 milagres realizados por Jesus no Evangelho, segundo João. Mas apesar de ele apresentar apenas 7 milagres de Jesus, lá no último capítulo, quase que nos últimos versículos, ele diz: Jesus operou estes e muitos outros milagres que, ainda que se fossem escrever, não caberiam em todos os livros deste mundo. Ele deixou isso bem claro. Então, João, ele quer apresentar os ensinamentos mais profundos de Jesus Cristo. Os ensinamentos que Jesus deixou para os seus discípulos. E João, ele se sentia ou se considerava o discípulo mais amado por Jesus, daqueles 12. Não que de fato Jesus amasse mais ele, mas ele, na sua visão, ele no seu entendimento, ele se considerava o mais amado por Jesus. Ele se considerava como um grande privilégio que ele tinha. Privilégio de estar sempre ao pé de Jesus. Privilégio de poder ouvir a voz de Jesus. Privilégio de ter nascido e viver nos mesmos tempos, nos mesmos dias que Jesus. Ele andava para baixo e para cima com Jesus, ele comia com Jesus. Quando eles dormiam no mesmo local. Ele se sentia tão privilegiado, tão prazeroso, que ele se auto-intitulava no seu evangelho como o discípulo amado. É interessante que você não vai encontrar essa expressão discípulo amado, por exemplo, lá em Mateus, Marcos ou Lucas. Por quê? Porque esse não era um apelido dele entre os 12. Essa era uma perspectiva que ele, tão somente ele, tinha. Por isso você só vai encontrar essa expressão, o discípulo amado, no evangelho dele, João. Porque ele se considerava muito amado por Jesus Cristo, por causa do privilégio que ele sentia de servir ao Senhor, de estar com o Senhor, de andar com o Senhor. Por isso essa expressão, o discípulo amado, muitas das vezes no Evangelho segundo João. Mas por quê? Como a gente pode explicar a mais? Quais eram esses privilégios de João? Muitos, irmãos, muitos. Eu quero lembrar os irmãos que dos 12 discípulos que Jesus teve, 3 eram mais chegados. E no meio desses 3, quem lá estava? João. João, por exemplo, foi um dos 3 privilegiados que puderam ver a transfiguração de Jesus, onde apareceu Moisés e Elias do outro lado. Quando Jesus, no seu momento mais agonizante, foi orar lá no jardim do Getsêmani, ele convidou 3 para estar mais próximo dele. E no meio desses 3, quem lá estava? João. Portanto, João, ele tinha uma ligação especial com Jesus. Ele, de fato, era um homem
íntimo, um amigo íntimo do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando Jesus está lá na mesa, ministrando a ceia para os seus discípulos, João era o que estava sentado do seu lado. E quando Jesus começa a falar do traidor no meio deles, um dos discípulos que estava mais afastado de Jesus faz sinal para João: pergunta quem é. Então João carinhosamente, com toda a intimidade que ele tinha, eu gosto de imaginar essa cena, com toda a intimidade que ele tinha com Jesus, seu grande amigo, seu mestre, seu Senhor, ele admirava, era um fanzaço de Jesus. A Bíblia diz que ele não se limitou apenas a perguntar quem era, mas a Bíblia diz que ele reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, ele encostou no peito de Jesus, como quem não quer nada, devagarinho, encostou e ficou ali e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele que come do meu prato. Um homem íntimo. Jesus, quando estava sendo crucificado na cruz do Calvário, quem é que recebeu a responsabilidade de cuidar da sua mãe? João. João foi o único discípulo dos 12 que estava ali perante o Calvário. Os outros todos foram à sua vida. Uns fugiram, outros se esconderam, outros foram chorar pelos cantos, outros não queriam acreditar no que estava acontecendo, mas João estava ali, com a mãe de Jesus, com outras mulheres que adoravam o Senhor Jesus, e é ele quem recebeu do mestre essa grande responsabilidade. João, aí está a tua mãe. Mulher, aí está o teu filho. Uau, que privilégio. Mas sabe, irmãos, João, ele se considerava o discípulo mais amado por Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha uma grande paixão por Jesus, um grande amor por Jesus. E antes que algumas pessoas aqui me interpretem mal, não estou fazendo disso aqui base para o homossexualismo. Não, igual muitas igrejas por aí defendem. Eu estou falando de um amor de amigo para amigo, de filho para pai, de irmão para irmão. João era um fã de Jesus. João tinha um grande amor por Jesus. João tinha uma grande paixão, ele era apaixonado por Jesus, porque era o seu mestre, o seu Senhor, o seu amigo. Alguém aqui, por exemplo, já chorou pela partida de um grande amigo seu, uma grande amiga sua? E eu estou falando nem que partiu por causa da morte, não. Assim, às vezes simplesmente porque partiu de cidade, partiu de país, mas você lidava tão bem com aquela pessoa, às vezes era mais chegado do que teu próprio irmão de carne, que você, até hoje, você chora, você se lembra daquela pessoa. Alguém aqui já viveu uma experiência dessa assim? Então você entende um pouco daquilo que João vivia com Jesus Cristo. Ele era apaixonado pelo Senhor. E sabe, esse grande amor que ele sentia por Jesus Cristo, ele aprendeu com o próprio Jesus num dos seus ensinamentos, que é o versículo que eu quero ler com vocês aqui agora, que curiosamente se encontra apenas nos 3 primeiros versículos. João, apesar de viver esse ensinamento, ele não escreveu no Evangelho segundo João, mas você vai encontrar em Mateus, Marcos e Lucas esse ensinamento. E que ensinamento foi esse? Marcos, capítulo 12, versículo 30. Gostaria que pusesse aqui para mim, por favor. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Certa feita, o próprio Jesus ensinou, e João aprendeu com o próprio Jesus. Por isso ele era apaixonado por Deus. Olha o que está escrito ali. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Como a gente tem uma versão padrão aqui na tela, será que podemos ler em conjunto, por favor? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Vira para alguém que está do seu lado, por favor, e diga para ela: ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força.
Agora, para o vizinho do lado não ficar enciumado, vira para o outro e fala a mesma coisa, por favor. Amarás o teu Deus. Fala para ele, olha, ame o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Jesus ensinou isso, igreja, e João assimilou muito bem. E ele amava o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Ele aprendeu com o próprio Jesus a dar de volta aquilo que Jesus estava dando para eles. Ele aprendeu muito bem a lição que Jesus estava ensinando. Jesus amava os seus discípulos de forma incondicional. Mesmo Jesus conhecendo as falhas deles, os erros deles, as limitações deles e a possibilidade de um traidor no meio deles, mesmo assim Jesus nunca tratou alguém com indiferença. Jesus sempre amou, Jesus sempre superou, Jesus sempre demonstrou o significado do verdadeiro amor. E quando Jesus disse, olha, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, na verdade Jesus estava ensinando, ame do jeito que eu amo vocês. Por isso é que tem que ser com todo o teu coração, não é pelas metades, não é apenas com uma parte do teu entendimento, não é apenas com uma parte do teu ser, é com todo o teu coração, é com toda a tua alma, é com todo o teu entendimento e é com toda a tua força. Quando nós lemos ali, amarás o teu Deus de todo o teu coração, eu, Jordão, entendo que Jesus estava nos ensinando aqui que tem a ver com a nossa entrega, a nossa rendição, o coração. É nós darmos toda a nossa atenção para Ele. Amarás o teu Deus com todo o teu coração. Ei, se renda, se entrega, deixa Ele fazer o que Ele quiser. Ame Ele com vontade, ame Ele com intensidade, ame Ele acima de todas as coisas, ame com todo o teu coração. Quando Jesus ensinou, ame a Deus com toda a tua alma, eu, Jordão, entendo que tem a ver com o nosso sentimento, com o nosso amor, com a nossa alegria. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas emoções, com todos os nossos sentimentos. Se eu estiver triste, eu vou continuar amando a Deus, mas se eu estiver alegre, eu vou continuar amando a Deus da mesma forma. Se eu estiver cabisbaixo, desconsolado, eu vou continuar amando a Deus. Se eu estiver lá em cima me sentindo Superman, eu vou continuar amando a Deus acima de todas as coisas, na alegria ou na tristeza, na frustração ou na euforia. Vamos continuar amando a Deus acima de todas as coisas. Quando Jesus ensinou a amar a Deus com todo entendimento, eu, Jordão, entendo que tem a ver com o nosso conhecimento, com o nosso estudo da palavra, procurar conhecê-lo cada vez mais. É entender a Deus com todo o meu entendimento. Peraí, eu vou procurar e conhecê-lo cada vez mais, entender os projetos, a vontade, a visão de Deus. Então, para isso eu tenho que recorrer a certos recursos. Vou me debruçar na palavra de Deus, vou me debruçar na oração, porque na oração Ele fala comigo, eu falo com Ele, a gente está conversando. Eu vou me debruçar naqueles recursos que eu tenho, tudo para quê? Com o objetivo de conhecer Ele um pouco mais. E eu vou amá-lo. Cada vez que eu o conhecer, eu vou amá-lo cada vez mais. Cada vez que eu o conhecer, eu não vou me decepcionar. Quanto mais eu conhecer, eu não vou me sentir frustrado. Quanto mais eu o conhecer, pelo contrário, mais eu o vou amar. E quando Jesus ensina-nos a amar a Deus com toda a nossa força, eu entendo que tem a ver com a nossa força, tanto mental quanto física. Nós precisamos amar a Deus com toda a nossa força. A nossa força mental, sabe? Quando às vezes você está cansado e você não tem nem vontade de orar, porque você está cansado mentalmente, é cheio de preocupação, cheio de tribulação. Ei, se obrigue a si próprio e demonstre amor para com Deus. E você não demonstra amor para com Deus lhe voltando as costas. Não é assim que se demonstra amor para com Deus. Amar a Deus é demonstrar a proximidade, é demonstrar intimidade, é demonstrar amor e carinho para com Ele. Eu tenho que amar a Ele com toda a minha força mental, mas também toda a minha força física. Quantas e quantas das vezes a gente está cansado, o corpo está lá embaixo, a gente não quer nada, a não ser nem sair da nossa cama, e a gente precisa demonstrar de alguma forma amor a Deus, é amar a Deus com todo o meu corpo. Amar a Deus quando Deus me leva em certos lugares e ali o meu corpo há de ser sacrificado.
Ali eu vou receber açoites, ou talvez vou passar fome, talvez vou ficar com sede. Ei, mas eu continuo amando meu Deus acima de todas as coisas, com tudo que eu tenho, com todo o meu ser, seja corpo, seja força, seja entendimento, seja alma, seja coração, seja o que for. Vou continuar amando a Deus com toda a minha intensidade. E nisso, irmãos, reflete o tema desta mensagem desta manhã: apaixonados por Deus. Eu sou um apaixonado por Deus. Quantos apaixonados por Deus tem aqui? Diz amém. Quantos apaixonados tem aqui? Pode dizer, graças a Deus, eu sou apaixonado por Jesus. Aleluia. E o que eu quero motivar os irmãos nessa manhã é você permanecer nessa paixão. O que eu quero motivar os irmãos nessa manhã é você permanecer nessa demonstração contínua de amor para com aquele que te criou, para com aquele que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por amor a você. E é por causa dele que você hoje está vivo, é por causa dele que hoje você tem os teus pecados purificados, é por causa dele que hoje você tem o preço das tuas enfermidades já totalmente pagas lá na cruz do Calvário, é por causa dele que o inimigo não pode nos tocar. Quantos tomam posse dessa palavra? Pode dizer amém? Amém. Tudo é por causa de Jesus. Tudo é por causa de Deus. O inimigo só nos toca, irmãos, se Deus permitir. Porque se Deus não quiser, o inimigo não pode fazer um nada conosco. Essa é a demonstração de amor de Deus para conosco. O Criador que fez a criatura, e a criatura se tornou rebelde, se tornou pecadora, se tornou o mais rude dos seres, e mesmo assim, ele decidiu se esvaziar de sua glória, para vir ao mundo das criaturas, se fazer homem como cada um de nós, e na cruz do Calvário pagar um preço que devíamos ser nós, mas foi ele que morreu em nosso lugar. É por ele que nós estamos aqui. E nós precisamos continuar demonstrando o nosso grande amor para com Deus, a nossa grande paixão para com o Senhor. Há poucos dias eu preguei aqui no Connection. Cadê a malta jovem aí? Pastor Robson gostou mesmo do... né? Agora já não é a pastora Érica que faz o da igreja, não. Agora é o pastor Robson. Aleluia. Cadê os jovens dessa igreja? Amém. Jesus do céu. Se eu perguntar onde é que estão as crianças dessa igreja, de lá da sala a gente ouve mais forte que os jovens aqui dentro. Meus irmãos, há poucos dias eu preguei aqui na igreja e eu estava falando para eles sobre a minha paixão por Jesus na adolescência. Paixão essa que não diminuiu, paixão essa que não se esfriou. Eu continuo apaixonado por Jesus Cristo, eu continuo amando Jesus Cristo. Mas foi uma coisa que, pelo menos comigo, não aconteceu apenas já quando adulto. Eu tive o privilégio de nascer na presença de Deus, crescer na presença de Deus. Eu tive esse privilégio e eu compartilhava com eles há dias aqui sobre um pouco das minhas experiências enquanto adolescente. E eu tinha provavelmente 13 para 14 anos, quando eu fui na nossa sede, lá em São Vicente, a nossa sede da igreja, era uma festa, não me lembro se era conferência de homens ou de mulheres, mas aquilo estava lotado, estava muita gente mesmo. E como a maioria das igrejas no Brasil, essa igreja tinha o pátio lá fora. E quando igrejas têm pátio lá fora, é um perigo. Alguns já começaram a rir, porque vocês sabem do perigo que eu estou dizendo, né? Adolescentes, jovens, em pleno horário de culto, muitos deles, estou dizendo todos, mas muitos deles, em pleno horário da pregação de culto, ficam lá fora na conversa. Fica na rodinha. Aí na rodinha conversa sobre tudo e mais um pouco, e às vezes até para paquerar, para tentar arranjar namoro. E eu me lembro que eu com 13, 14 anos, enquanto os meus amigos mais chegados estavam tudo lá de fora no pátio da igreja, eu estava lá em cima na galeria, sem a companhia deles, e eu olhava lá para baixo, a igreja cantando, a unção de Deus descendo como labareda de fogo, tomando toda a igreja. E eu, meus irmãos, eu chorava tanto na presença do Senhor, eu só conseguia dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo.
Jesus, eu te amo. E quanto mais eu dizia, Jesus, eu te amo, mais eu chorava. Quanto mais eu dizia, Jesus, eu te amo, mais os meus olhos ficavam vermelhos. Quanto mais eu dizia, Jesus, eu te amo, mais eu sentia aquela pressão do sangue aqui nos olhos. Parecia que eu estava lutando contra o Rocky Balboa, ele tinha me supapado todo. Eu sentia o olho todo inchado, todo vermelho, eu mal conseguia abrir de tanto chorar. Mas enquanto eu chorava, eu só dizia, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E como que eu senti a presença de Deus naquela noite. Uau! Apaixonado por Deus desde pequeno. Alguém aqui pertence à geração que viveu com o Discman na cintura? Alguém aqui conheceu pelo menos o Discman? Alguém aqui não sabe o que era um Discman? Levanta a mão, por favor. Alguém aqui não sabe o que era um Discman? Discman, irmãos, era um aparelho. Eu vou explicar para vocês. Discman era um aparelho que funcionava a pilhas. E abria, era desse tamanhozinho mais ou menos. Abria a tampinha dele, a gente colocava o nosso CD lá dentro, fechava a tampinha. Você andava com ele na mão ou pendurava aqui na cintura, colocava os fones no ouvido e olha, vai a sua vida. E eu tinha um Discman. Quantas e quantas das vezes meu irmão dormindo no quarto, na cama ao lado, ferrado no sono, e eu com o Discman ligado, os fones no ouvido, encharcando o meu travesseiro, chorando na presença de Deus. E eu só dizia, Jesus, eu te amo, Senhor. Eu te amo. Posso perder tudo, mas não me tire a tua presença. Eu chorava na presença de Deus. Aí eu comecei a tocar teclado com 14 anos, com 16 mais ou menos. A gente lá, os grupinhos lá de jovens da igreja, começou a juntar-se lá e formamos uma bandazinha. Começamos a tocar na igreja, com pouco tempo já estávamos sendo convidados para tocar nas conferências de jovens de outras igrejas. Às vezes a gente tinha que pegar uma van para fazer 20, 30 quilômetros até chegar a outra igreja. Enquanto os meus colegas estavam todos rindo, todos brincando, todos conversando, com conversas sadias, tranquilas, a caminho da igreja eu estava com o meu Discman. E eu chorava, ouvindo uma canção. E por vezes acontecia de alguns deles chegar, me cutucar e perguntar, Jordão, está tudo bem? Está tudo tranquilo? Eu falei, está tudo bem. É eu e Deus. Mas está tudo bem. Amor por Jesus. Paixão por Jesus. E eu tenho a certeza que eu estou falando isso aqui agora, partilhando com vocês um pouco da minha experiência, mas eu sei que muitos de vocês estão se identificando com coisas que vocês também já viveram, ou coisas que vocês ainda estão a viver, graças a Deus. Porque, meus irmãos, não há nada melhor do que nos sentirmos completamente, perdidamente apaixonados por Deus. E eu repito, nessa manhã eu quero motivar os irmãos a, de alguma forma, você reacender no teu coração essa chama, essa paixão por Jesus Cristo. Porque eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que, graças a Deus, está queimando por dentro. Está queimando. Mas provavelmente também tem pessoas aqui hoje que essa chama já se apagou há muito tempo. E você vive de passado. Você, ao invés de viver daquilo que o Espírito Santo tem no presente para você dentro da igreja, você está a viver de recordações. Você está a viver de mobílias de museu. E você vive se lamentando, Senhor, naqueles tempos é que era. Senhor, naqueles tempos, quanta coisa eu vivi na Tua presença. Naqueles tempos, quantas coisas que o Senhor fez, quantas coisas o Senhor me revelou. Quantas vezes eu chorei, igual o pastor está falando aí na frente. Quantas vezes, Senhor Deus, eu dancei loucamente, igual o rei Davi nas ruas de Jerusalém, sem me importar com a opinião de ninguém, sem me importar com o que os outros vão dizer. Quantas e quantas das vezes, Senhor Deus, eu perdi a vergonha, a timidez e fiz coisas que até eu me surpreendi depois. E hoje eu estou aqui, Senhor, mendigando a Tua presença. Será que ainda tem mais alguma coisinha aí para mim? Ou será que a porção que o Senhor tinha para mim ficou toda lá no passado? Não, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Basta você querer. Basta você se achegar.
João, quando estava ao lado de Jesus, ele podia ter mantido certa formalidade e ter perguntado: Jesus, quem é o traidor? Fala aí para nós. Mas antes de procurar algo da parte de Deus, ele demonstrou algo para Deus. Vocês estão comigo ou não? Antes dele pedir, antes dele perguntar, antes dele ir à busca de alguma coisa do mestre, ele demonstrou em primeiro lugar algo para o mestre. Antes de perguntar, ele repousa a sua cabeça no peito de Jesus, demonstrando carinho, demonstrando intimidade, demonstrando confiança, demonstrando amor, paixão, gosto por quem ali estava, Jesus Cristo. E sabe, meus irmãos, quando nós estamos perdidamente apaixonados por Deus, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, meus irmãos, nós não temos tempo para ressentimentos. Posso ouvir um amém? Vou repetir. Quando nós estamos vendo apenas Jesus na nossa frente, quando nós vivemos porque fazemos as coisas para Ele, quando a nossa visão, o nosso foco é só Jesus, ainda que cheio de falhas, ainda que cheio de limitações, ainda que cheio de muitas coisas ainda por aprender, mas o pouco que nós fazemos para Ele, porque estamos amando Ele. E sabe, quando nós fazemos isso, não temos tempo para ressentimento. Muitas pessoas vivem magoadas, ou vivem feridas, e a cicatriz nunca mais cicatriza. Sabe por quê? Não estou falando que essa é a única razão, mas uma das razões é porque o amor dessa pessoa para com Jesus não está tão lá em cima assim. E eu sei do que estou falando, irmãos. Eu, quando aos 14 anos comecei a aprender teclado, eu fui apelidado pelos jovens da igreja como catador de milho. E ninguém queria que eu tocasse nos cultos, porque eu ficava catando milho assim em cima do teclado, só com 2 dedos assim. A igreja cantando, jovens lá na bateria, na guitarra, e o Jordão aprendendo a tocar teclado com 2 dedos assim, ó, catando milho. E os jovens riam de mim. Aí, posteriormente, eu fui promovido. Pé de galinha. Jordão é o pé de galinha, porque é a famosa tríade, né? Aí eu já promovi. Agora já não é um dedo, agora já não é um dedo de cada lado, agora são 3 de cada lado. E aí eu ficava assim, ó. O que fazia em uma mão, fazia em outra. Não tinha percepção de grave, de agudo, de o que a mão esquerda fazia, o que a mão direita fazia. A mão direita ia para arranjo, a mão esquerda ia para base. Não tinha percepção de nada. Era o que fazia numa, fazia noutra. E vai embora. E os jovens riam, faziam bullying comigo dentro da igreja. E como eu sofria. Como eu sofria. Como eu me senti ferido. Mas nunca parei. Porque eu sabia que eu estava ajudando os meus pais enquanto eram pastores. Mas porque eu sabia que do meu jeito eu estava dando o meu melhor para Deus. E eu estava fazendo aquilo com amor para Deus. Estava fazendo com amor. Naqueles dias, lógico, a gente se sente triste, ferido. Mas momentos depois, logo depois, você não tem tempo para ficar se prendendo com certos ressentimentos. Porque o que você está fazendo é para Jesus. Então você está olhando é para a solução e não para a tempestade, para as vozes externas. Você está olhando para aquele que é a tua razão de tudo. A razão de você estar ali. Quando você é apaixonado por Jesus, você é curado de tudo. Quantas e quantas das vezes eu, como pastor aqui na igreja, já recebi críticas e mais críticas e mais críticas. Eu já tive gente até aqui dentro da igreja que comprou briga no meu lugar para me defender. E depois chegar a mim e dizer: Jordão, por que você não faz nada? Por que você continua mantendo? Por que você não suspende, não exclui, igual fazem lá nas outras igrejas? E o Jordão fica triste? Fica. Mas poucos tempos depois é como se nem tivesse acontecido nada. Por quê? A gente se lembra que o que estamos a fazer é para Deus. Quantas e quantas das vezes eu já fui deixado por amigos, por irmãos em Cristo. Deixado.
abandonado. Pessoas que saíram do meu círculo de amizade, ou pessoas que saíram da igreja, pessoas que saíram da cidade, de uma hora para outra, do nada. A gente tomava café, almoçava, jantava e do nada desaparece assim. Mas apesar da distância, eu sempre continuei mantendo do mesmo jeito. Nunca tratei com indiferença. Tanto que muitos deles depois já tem me acontecido de me ligar e dizer: Jordão, obrigado. Obrigado por quê? Você nunca me tratou de forma indiferente. Às vezes a gente perde uma amizade e a pessoa fica enciumada, né? Ou pastores, no caso, fica pau da vida porque o membro saiu da igreja e parece até que se constitui no inimigo agora. Saiu da minha igreja, é meu inimigo, nem falo na rua. Comigo não tem dessa não, meu irmão. Eu continuo abraçando do mesmo jeito, cumprimento, sorri. Se me chamar para o café, eu estou lá. Porque eu não tenho tempo para ressentimentos. O que eu faço é para Jesus. O que eu faço é para Ele. Quando a gente ama o Senhor Jesus, a gente é curado, irmãos, de uma forma assim, ó, uma velocidade sobrenatural. Porque nós estamos fazendo tudo para Deus. Nós amamos o Senhor. E Deus honra esse amor. Quando nós amamos Deus, acima de todas as coisas, nós superamos todas as adversidades. Não importa o que você esteja vivendo no momento, você é capaz de ultrapassar qualquer situação. E aí se cumpre o que o apóstolo Paulo também dizia: olha, aprendi a viver na riqueza, na pobreza, na tristeza, na alegria. Eu aprendi a viver em todas as situações. Na verdade, eu até posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que ele aprendeu a viver assim. E quando nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas, meu irmão, você pode estar com a sua conta zerada, ou talvez até no negativo. Você pode não ter amigos por perto. Você pode sentir a pessoa mais solitária do planeta. Você pode estar no desemprego. Você pode estar longe da tua casa, longe da tua família. Mas se você estiver nessas circunstâncias, mas ainda assim amando a Deus acima de todas as coisas, meu irmão, você não tem tempo para ficar olhando com as coisas e murmurando, reclamando contra Deus. Antes, pelo contrário, você louva e agradece ao Senhor. E quando você louva e agradece ao Senhor no meio das adversidades, aí é que Deus vem e luta pela tua causa, te defende, faz o teu milagre chegar muito mais rápido do que aquele outro que não entende e fica reclamando a vida toda. Por quê? O teu amor para com Deus te leva a superar muitas dessas coisas. E para finalizar, meus irmãos, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não ficamos com o coração preso nessa terra, igreja. A gente quer dizer Maranata o tempo todo: vem, Senhor Jesus, e me leva. Vem, Senhor Jesus, e me leva. Vem, Senhor Jesus, e me salva. Vem, Senhor Jesus. Senhor, olha, eu ainda tenho um barco para comprar, eu ainda tenho um duplex para comprar no Vasco da Gama, eu ainda tenho, Senhor Deus, viagens para fazer lá nas Maldivas, mas, Senhor, vem e me leva de imediato, Senhor. Quem ama a Deus, irmãos, não fica reclamando, murmurando, com o coração triste por coisas que ainda não viveu. Pelo contrário, ele está ansioso por coisas que vai viver na glória. E não é novidade para ninguém aqui na igreja, mas para quem está há pouco tempo conosco, eu reitero a minha posição. Meus irmãos, se Deus me chamasse hoje, eu sei que ainda não conheço os meus netos, ainda não vi minhas filhas se casarem, sei que ainda tenho muito por viver com a minha esposa, mas se Deus me chamar hoje, irmãos, eu estou indo. Lógico, não tem outro jeito, né? Mas você entende o que eu quero dizer? Eu não vou querer negociar com Jesus, não, meus irmãos. Eu não vou fazer igual lá Ezequias, lá, Senhor, me dá mais um tempinho aí. Não, meu irmão, quer me levar? Vamos embora. É onde? É agora. Vai vir carruagem, vai ser na tua mão, vai ser no colo dos anjos, vai ser como? Eu estou indo. Eu vou. Porque eu amo o Senhor. E eu sei, irmãos, que nada se compare nada se compara à glória de Deus. Eu sei que vocês, alguns aqui, os jovens, podem estar pensando assim: ah, mas Jordão, você é casado. Você já sabe qual é a experiência de ser casado. É fácil falar. Antes de ser casado, eu sempre tive esse sentimento com Deus. Deus, a hora que o Senhor quiser me levar, me leva. Porque eu sei que, olha, eu posso me tornar milionário nesse planeta e ter um avião. Amém. Daqui uns tempos vai pousar, já disse para vocês, daqui uns tempos vai pousar um helicóptero aqui no teto aqui da igreja, vai terminar o culto,
E eu vou lá para o Algarve. Aí na segunda-feira de oração eu tô cá de volta. São felicidades desse mundo, são felicidades desse planeta natural. Você pode ter a maior alegria, irmãos, muitos pais aqui vão concordar comigo. Não há, melhor do que casar, talvez seja até ter filhos. Muitos têm essa opinião. Não, melhor do que o dia lá do casamento, que foi a grande felicidade da minha vida, mas nada se supera ao fato de ter filhos. Ver o bebê nascer, ter ele no colo, segurar, trocar fralda, etc. Nada se compara a essa felicidade, nada se compara a essa alegria, ok. Mas eu quero dizer para você que existe uma experiência, uma realidade muito maior e melhor do que isso, do que as melhores iguarias e felicidades desse mundo, é viver com Deus na eternidade, igreja. Não há nada igualável a isso, não há nada que você possa dizer, não, existe uma coisa que se compara. Não tem nada que se compara à realidade, à experiência de viver com Deus na glória. Tudo supera as coisas deste mundo, mas só consegue ter esse entendimento quem ama Deus acima de todas as coisas. Quem não ama Deus acima de todas as coisas, fica com o coração preso nessa terra. E aí fica fazendo jeitinhos com Deus. Ah, Deus, ainda tem mais uma coisa. Me leva depois que eu casar. Deus, me leva depois que eu tiver uma casa. Deus, me leva depois que eu tiver um filho. Deus, me leva depois de eu ver o meu filho casar. Deus, me leva depois de eu ver neto. Deus, me leva depois de eu fizer 150 anos. Deus, e assim vai. Aí só falta pedir a Deus, Deus, me leva depois que a trombeta tocar e eu sou ressuscitado, arrebatar toda a gente. Aí depois que isso tudo aconteceu, o Senhor me leva. A pessoa está querendo ficar aqui a vida toda, atravessar o milênio, etc. Meus irmãos, vamos amar a Deus acima de todas as coisas.